Isso é uma coisa muito importante, assim, que às vezes eu vejo que as pessoas pecam um pouco nisso. Que, por exemplo, a carta de recomendação não é simplesmente tu chegar pro professor e dizer assim, nossa, professor, precisa de uma carta de recomendação aí pra fazer uns cursos aí fora, sabe? É tipo, tem que ter todo um detalhamento, assim, do tipo, olha, eu tô querendo uma carta de recomendação para eu estudar na Universidade X, porque eu vou aplicar para a Bolsa Y, e olha, a Universidade X pede pessoas com perfil X, Y, Z. A Bolsa pede que a pessoa tenha feito isso, sabe? E aí, assim, entender, fazer o teu recomendante, né? Entender quais os aspectos da tua trajetória, seja profissional ou acadêmica, ele vai ter que ressaltar naquela carta, né? Porque, sei lá, as pessoas podem ver 1 milhão de coisas sobre você, elas podem... E outra, né? Inclusive para a carta não ser vazia, né? E só usar, tipo, adjetivos vazios, do tipo, Bruno, muito engajado. Bruno, muito interessado em voltar para o Brasil, sabe? Do tipo assim, tem exemplos concretos, e por isso que é legal assim, dar esse direcionamento e fazer a tua candidatura com bastante tempo, que nem o Bruno fez, assim, né? Levou 1 ano para fazer tudo. E aí, o que eu costumo recomendar, eu acho que a estratégia que eu utilizei foi, bom, primeiro reconhecer que as cartas de recomendação, elas são uma ótima oportunidade para a pessoa se vender, né, para a pessoa poder se promover, assim, perante esses programas. Então, eu tentei maximizar o tanto de informação que eu podia passar para a universidade. Então, por exemplo, no meu caso, eu identifiquei que tinham 3 aspectos importantes para o programa, por exemplo, aqui em Stanford. Então, primeiro, esse é um programa muito focado em pesquisa. Então, ele é um mestrado bem acadêmico, ele não é tanto um mestrado profissionalizante. Então, tem esse aspecto de pesquisa, tem esse aspecto de comprometimento social, que para a Bolsa Lehman é muito importante, e aí tinha um terceiro aspecto também de compromisso de alguma maneira devolver isso, né, de alguma maneira passar o que eu estou aprendendo aqui para frente. Então, eu tentei identificar 3 pessoas, né, que foram ex-professores ou ex-chefes, que poderiam falar sobre cada uma dessas, quem eram as pessoas que melhor podiam falar sobre cada um desses tópicos. Então, eu identifiquei, bom, tem uma ex-professora que pode falar mais aprofundadamente sobre a minha afinidade com pesquisa. Tem um ex-chefe que pode falar sobre essa questão do meu comprometimento em devolver. Tem outra pessoa, tem a minha chefe que pode falar sobre o meu comprometimento com a educação. Então, como a Bruna falou, assim, a gente tem que criar esse hábito de orientar as pessoas que estão escrevendo as nossas cartas de recomendação, né, de falar, olha, esse é o programa que eu estou aplicando, o foco é esse, eu gostaria que a sua carta ressaltasse isso, isso e isso. E isso não é feio, isso não é tentar enviesar a pessoa, é porque realmente, às vezes, a pessoa não tem noção do que exatamente tu precisa. Eu acho Nem todo mundo tem prática também, Exato. né? Exato. Em escrever carta de recomendação. Então, eu acho que a responsabilidade cai muito no candidato, né? Eu acho que o candidato tem que saber dar uma boa orientação para quem vai escrever essa carta de recomendação.